falar com vocês hoje sobre o livro Ubirajara, de José de Alencar. Esta obra aqui pertence à primeira geração romântica e faz parte da tríade de José de Alencar, juntamente com Iracema e com o Guarani. A diferença é que, neste livro aqui, nós temos um passado histórico brasileiro bem distante, em que ainda não houve o contato entre o brasileiro entre o índio e o português, né? No caso, ao contrário de Iracema, em que Iracema vive ali na sua tribo, como é a lenda do Ceará, né? Uma tribo do Ceará lá, e de repente aparece um homem chamado Martins e se relaciona com Iracema, e eles têm um filho chamado Moacir, que significa filho do sofrimento. Ali em Iracema nós temos a lenda da união do europeu com o índio, que nasce o brasileiro ali. Já em Guarani, nós temos um fidalgo que mora no interior ali da floresta, numa floresta, e mora com ele um índio Peri, e esse índio se apaixona pela sua filha, Cecília, e há uma grande guerra e acaba ali o mundo deles, e só sobra Ceci e Peri, e eles dois se relacionam e dá origem ao mito da origem do povo brasileiro, né? A união do português com o índio. Aí vocês devem me perguntar, professora Yolanda, por que não aparece o negro aí? Pense só que nós estamos procurando a identidade nacional, buscando a figura do índio em um passado histórico brasileiro. Nesse passado histórico, não existia ainda a figura do negro, só existiam os índios, né, os autóctones da região, os naturais daqui do Brasil, e veio os portugueses, né, que foram colonizar e interagiram com os índios, surgindo assim o ser brasileiro. Então, essas obras de José de Alencar, elas buscar esse trechozinho importante, uma identidade nacional no passado histórico do Brasil, que é a figura do índio. Ao contrário que da Europa, porque quando os românticos foram procurar uma identidade nacional para representar, né, a si mesmo, eles buscavam no cavaleiro medieval. Nós não tínhamos cavaleiro medieval, mas nós temos índios, né, que é muito, a meu ver, muito mais grandioso. Então, assim, o romance, o Ubirajara, é narrado em terceira pessoa, e o narrador vai nos falar sobre um homem chamado Jaguaré. Jaguaré é da tribo dos Araguaias, e ele está ali na idade de adolescência para adulto, e ele tem que provar que ele é um grande homem. Para isso, ele tem que encontrar um grande inimigo e derrotá-lo. Jaguaré, ele sai em busca desse inimigo, só que ele encontra uma jovem mulher, uma índia. E é interessante, eu vou ler para vocês essa parte do livro que diz o seguinte: pela faixa cor de ouro, tecido das penas de tucano, Jaguaré conheceu que era uma filha da valente nação dos Tocantins, senhora do grande rio, cujas margens pisavam. A liga vermelha que cingia a perna esbelta da estrangeira dizia que nenhum guerreiro jamais possuíra a Virgem Formosa. Ou seja, quando ele vê aquela mulher, ele já diz logo, essas palavras são importantes, da valente tribo Tocantins, né? Então aquela mulher não era qualquer coisa, não era de qualquer tribo, era a tribo. E aí ele olha para ela, se encanta, acha ela bonita e tudo mais, mas só que Jaguaré, ele tem uma noiva, que é a Jandira, que ele fala no início do livro. Dá para perceber que, de certa forma, essa mulher também se interessa por Jaguaré. O nome dela é Araci, e Araci quer dizer estrela do dia. Araci olha para Jaguaré e diz assim: olha, moço, lá na minha casa, lá na minha tribo, tem 100 homens lutando para arrumar para casar comigo. Então, se você quiser casar comigo, vem batalhar. E é interessante essa citação do livro, que fala da seguinte maneira: ela fala para Araci, fala para Jaguaré: vem comigo, guerreiro araguaia, excede os outros no trabalho e na constância, e tu romperás a liga de Araci na próxima lua do amor, né? Ou seja, chamou para negócio. Aí ele diz: não, eu sou noivo de uma mulher chamada Jandira, eu não posso, e ela vai embora, e ele fica lá e encontra o grande inimigo dele, que é Pojuncan, gente. Esse Pojuncan, eu vou ler para vocês aqui, porque eu fico com medo de me perder. Pojuncan, ele é o matador de gente, temível guerreiro da tribo Tocantins. Então ele não acha qualquer guerreiro, ele acha o maior guerreiro. Eles começam a batalha de manhã, vai à noite, e eles chegam a uma conclusão que ninguém vai vencer, é um quebra-pau da molesta. Passa um índio, né, vendo aqueles dois brigando, diz que a briga era tão grande que os dois estavam entrelaçados, de tal maneira que ninguém conseguia identificar se eram dois homens ou se era um só.
Então eles chegam à conclusão seguinte: olha, tu és muito valente, eu também sou, não vamos vencer. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a lança ali e vamos pegar a carreira. Quem chegar primeiro e pegar a lança, mata o outro, né? Só que quem fez a lança foi Jaguaré. E Jaguaré perde na corrida, né? Quem pega a lança é Pojuncã. E Pojuncã vai matar Jaguaré, só que Jaguaré consegue, né, se desvencilhar e ele dá uma perfurada em Pojucã. Então Pojucã diz: não, sou perdi, já era, tu és o maior guerreiro de Tupã e tu é o cara lá. E Jaguaré fala a seguinte frase: eu sou o Birajara agora, né? Que o senhor da lança, o guerreiro invencível que tem como por arma a serpente. E aí ele muda o nome dele, de Jaguaré para o Birajara, entendeu? O Jaguaré e o Birajara é a mesma personagem. Seguindo adiante, ele chega para Pojucã e diz: olha, você vai para minha tribo e vai contar para minha tribo que eu sou o cara que eu te venci. Imagine só, Pojucã até fala: tu és muito cruel, como pode permanecer, como pode deixar que eu viva? Porque para um índio, perder era a morte, né? Então ele tinha que morrer, para ele morrer era mais honroso do que viver de forma envergonhada porque perdeu. Então ele segue adiante, quando ele volta para sua tribo, Jaguaré recebe o arco do pai dele, que é o do chefe da tribo, ele se torna o chefe da tribo Araguaia, né? E ali, interessante é que Jandira fica toda como é que se diz, alegre, porque finalmente vai casar com o homem da vida dela. E veja a situação da mulher, né? Na tribo, enquanto o cara que ela ama está lá no canto dos homens, ela só escuta e não pode ir lá porque ela é uma mulher e não pode participar da festa dos homens. Mas o sonho dela era dizer: já lhe tarda o momento de ver aclamar guerreiro ao jovem caçador, para ter a alegria de servi-lo como escrava na paz e acompanhá-lo como esposo no combate. Ou seja, o sonho dessa mulher é ser escrava do homem e ajudá-lo. Enfim, mas só que Jaguaré tem um sonho com Araci. Lembra daquela moça que eu falei antes? Ele tem um sonho com ela 2 noites seguidas e ele vai até a tribo dessa mulher, que é a tribo dos Tocantins. Ele assume um outro nome, que é Jurandi, e porque ele não diz qual é a identidade dele, porque a tribo Araguaia e a tribo Tocantins eram inimigas, então ele teve que mentir. Mas aí ele consegue vencer todas as provas, inclusive colocar a mão dentro de uma luva cheia de saúva, formigas de picadas terrível, e ele consegue vencer várias provações. A provação vai desde o embate físico, desde resistir ao choro de criança e conseguir botar a mão dentro dessa luva cheia de formigas e mostrar que é macho. E aí ele consegue vencer todas as provações e tem como mulher Araci. Só que quando ele revela o nome dele, eis a surpresa. Sabe aquele cara que ele venceu lá no início? O Pojucã é irmão de Araci. E o pai de Araci fica muito revoltado porque ele recebeu na sua casa, fez um ritual um ritual chamado de visita. Tem um nomezinho bem interessante. Eu até esqueci aqui. Enfim, o ritual de hospitalidade, ou seja, quando o índio chegava na sua tribo, você tinha que oferecer praticamente às mulheres, a sua casa e tudo, dividir o cachimbo lá da paz, e era um ritual de hospitalidade que todo mundo tinha que ter. Principalmente quando o guerreiro demonstrava que vinha em paz, ou seja, quando o Jaguaré chegou na tribo dos Tocantins, a primeira coisa que ele fez foi quebrar a flecha, mostrando que era um homem de paz e estava ali para a paz. Então, neste momento acaba, assim, quando ele consegue reunir, né, casar com Araci, ele descobre que venceu, né, o filho do pai da mulher dele ali. E aí ele tem uma treta que praticamente as tribos iam entrar em guerra, mas aparece a tribo Tapuias, e essas duas tribos se unem contra os Tapuias, há uma tragédia, e aí com e Pojucã, que era para ser o chefe da tribo Tocantins, acaba aconselhando os anciões a colocar Jaguaré como chefe da tribo Tocantins. Então, nós temos aqui a união de duas tribos. Veja só, Jaguaré é tão honrado, tão grandioso, que uniu as duas tribos grandiosas, os Tocantins e os Araguaias. E ele recebe os dois arcos dos dois chefes das tribos como sendo o grande guerreiro, e aí ele cria a própria tribo dele, que é a tribo Araguaia. Gente, eu sempre troco. A tribo Ubirajara, a nova tribo, que é a tribo dele. E o que aconteceu com
gente com Jacira, né? Araci, né, que é a atual mulher de Ubirajara, diz o seguinte: Araci é a esposa do chefe Tocantins. Jandira será a esposa do chefe Araguaia. Ambos serão mães dos filhos de Ubirajara, o chefe dos chefes, o senhor das florestas. Ou seja, as duas mulheres se unem e assim unidas elas vão dar à luz a essa nova tribo que é o Birajara, a união dos Araguaias e dos Tocantins. Veja só que esse homem aqui, esse índio, ele é tão honrado, tão maravilhoso, tão guerreiro, que ele conseguiu unir duas tribos grandiosas, né? Então, percebemos que o projeto estético exposto aqui por José de Alencar é unir, buscar a identidade nacional na figura do índio. Aí o índio, ele é idealizado, verdadeiramente idealizado, ele é a verdadeira versão do bom selvagem. Lembra do filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, que ele diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, nesta época aqui, as pessoas realmente acreditavam que o homem nascia bom e a sociedade ali o corrompia. Então, o bom selvagem aqui, que é a figura do índio, ele é perfeito, né? É interessante que o índio aqui ele vai unir três palavrinhas muito importantes na questão do projeto estético do próprio José de Alencar, que é a honra, a raça e a luta para valorizar a sua nação. Então, dentro da figura do índio, nós temos um guerreiro que ele luta pelo seu ideal da sua tribo, ele luta pela sua honra, né? E ele valoriza os seus costumes e os seus valores. Né? Neste romance, percebemos as características da primeira geração romântica, né? Que é ufanismo, ou seja, valorização da nação, nacionalismo e indianismo, por ter a figura do índio como herói da nação brasileira. E eu vou narrar uma fala aqui do próprio José de Alencar, que ele diz: o selvagem é o ideal que o escritor intenta poetizar. Aqui, então, nós vemos um índio idealizado, um índio que foi criado para representar o ideal do brasileiro, que estava ali surgindo juntamente com a burguesia. E vale salientar que José de Alencar era um homem que era burguês, vamos dizer assim, ele era um advogado, ele era também um político, né? O pai dele era um político, se não me engano, foi governador do Ceará, e ele também era um político e era uma classe em ascensão. Até então, quem governava o Brasil aqui era Dom Pedro II, que era um imperador. E aí houve a independência em 1922, em que o Brasil tinha que trazer para si uma nova identidade nacional, e essa identidade tinha a figura do índio como a sua representante, no sentido do valor, da coragem, da honra e tudo mais. E principalmente, de onde foi que veio o Brasil? Quem é o brasileiro? Quem é o brasileiro? O brasileiro é a mistura do índio com o português. Aí aqui vale salientar mais uma vez que o negro não entra nessa questão, porque o negro ele não faz parte desse passado distante em que o índio estava lá, né? Principalmente esse livro que não tem a figura nem do português, imagem do escravo. Vale salientar que as características que você com certeza vai perceber nacionalismo, brasilidade, do ser brasileiro está aqui, né, na figura do índio. Idealização do bom selvagem na figura do índio Ubirajara, ou seja, o Ubirajara é bom, ele é perfeito, até para seus inimigos que o escolhem como líder da tribo deles, né? O berço da nacionalidade é resgatada na figura do costume dos índios, ou seja, é interessante que até a linguagem aqui é igual a dos índios quando eles falam. Então, José de Alencar queria uma literatura que tivesse na escrita a forma brasileira de ser e de falar. Então, assim, geralmente os romances europeus têm umas orações, são orações coordenadas e subordinadas e vários, parágrafos com muitas orações. Aqui não, é até às vezes complicado você ler, porque há um diálogo entre Jandira e Araci, e ela fala assim, Araci, quando ela mesma fala, Araci não quer, Jandira não quer ver a felicidade de Araci com o homem que ela ama, sabe? É bem um índio falando, fulano, assim, tudo, bem assim. Então são períodos curtos, são orações curtas, né? Jandira não quer a felicidade, não quer ver a felicidade de Araci com o homem que ela ama. Aí no caso, o Birajara, o guerreiro da lança. Então assim, é bem assim, períodos curtos, linguagem poética, às vezes cantada também,
Nada parecido com aquela coisa prolixa, aquela linguagem rebuscada europeia. Porque a linguagem brasileira, ela tem esses elementos da língua indígena, não é isso? Outra coisa interessante também é o índio representa o passado histórico nacional, ou seja, o Birajara, por que eu escolhi falar do Birajara? Então, se em Iracema nós já vemos a união do português com o índio, o Guarani também, essa união do português com o índio, aqui nós temos um passado histórico nacional em que o português ainda não chegou. Então aqui a gente vê os costumes dos índios, o modo de falar dos índios. É europeizado, é idealizado, o índio é idealizado? Claro que é, né, gente? É uma poética, quer criar um imaginário para que nós possamos olhar para o nosso passado histórico e nos orgulhar dele e trazer para a nossa realidade, né? A gente não precisar de ir atrás de um, apesar que eu acho o máximo, né, os cavaleiros medievais, mas o que a poética, tanto na poesia como na prosa romântica, queria que nós valorizássemos a nossa identidade nacional sem precisar ir buscar fora, né? Até refletir quem nós somos, da onde viemos, como podemos desenvolver esse país. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu gosto muito da narrativa. A leitura é um pouco complicada, porque tem muitas informações sobre os índios que nós brasileiros, infelizmente, não conhecemos, então fica um pouco difícil, mas vale a pena ler. E você que vai fazer o Enem ou vestibular, preste atenção em uma coisa que eu vou lhe dizer. No Enem, geralmente você tem que saber os conceitos mesmo, né? As características do romantismo da primeira geração, ou seja, idealização do índio, nacionalismo, ufanismo, busca de uma identidade nacional, tem tudo aqui, né? Uma linguagem mais ligada à brasilidade, à forma do falar do índio e, por sua vez, o brasileiro. Mas também, já o Enem é uma prova de fôlego. Você vai ter uma parte dos textos lá muito grandes, né? Você vai ler e ali dentro você vai encontrar os elementos. Eu, particularmente falando, acho essa prova mais difícil para quem não gosta de ler. Então, se você não leu esse romance e você está só vendo as resenhas para fazer a prova, você terá um pouco de dificuldade. Por isso que eu aconselho que você busque o livro, leia o livro e perceba os elementos. E, além disso, esse livro vai ficar na tua cabeça, você vai ficar com ele para sempre, entendeu? E você vai aprender a narrativa, vai compreender realmente como é que esse índio vivia e o que ele pode acrescentar na identidade nacional brasileira. A identidade nacional é lógico que é brasileira. A nossa nação, né, gente? Então é isso aí, espero que vocês gostem. E qualquer coisa comenta aqui embaixo. E até a próxima resenha. Tchau.